Gente, vamos começar então? Vamos fazer uma oração para a gente dar início aqui a esse tempo da oficina. Pai, no nome de Jesus, obrigado por essa tarde. Eu tenho certeza que, assim como eu, Senhor, se nós voltássemos agora para a nossa casa, nós já fomos tão edificados, ó Deus, e tão desafiados, que nós temos perspectivas a mudar, ó Deus, para o restante do ano e para o restante das nossas vidas, ó Deus. A maneira como o Senhor nos desafiou até aqui, Senhor, através da vida do Richard, através da vida do Martinho, do Lipão e de outros irmãos, ó Deus, que conversamos pelos corredores, nós já fomos tão desafiados que eu tenho certeza que cada um de nós aqui já poderia voltar para a sua casa, Senhor, profundamente edificado. Mas que o Senhor, por graça e misericórdia, continue a falar conosco, nos dando ferramentas, ó Deus, para algo que é tão importante, que é sermos um instrumento nas Tuas mãos para compartilhar a verdade do Senhor, ó Deus, com outras pessoas. Nós oramos Te pedindo isso e por graça e misericórdia nós suplicamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado. Gente, meu nome é Vinícius, eu tenho 31 anos, sou um dos pastores da Igreja Batista da Lagoinha, e eu quero agradecer você por, nessa tarde, parar um pouquinho do seu tempo para ouvir algo que eu, de alguma forma, tenho a compartilhar com você, para que você possa ser enriquecido e você possa ser capacitado na arte de expor a Escritura, de pregar a Escritura para o grupo, para o rebanho que o Senhor tem te confiado, amém? Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 1, e eu gostaria só de ler alguns textos com você, alguns versículos, para que você possa perceber a importância do assunto que nós estamos tratando aqui nessa tarde. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo de número 18. O texto diz: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o erudito? Onde está o questionador desta era? Acaso não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? E visto que na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio da loucura da pregação. Então preste atenção, em primeiro lugar, Paulo afirma para mim e para você que a exposição do Evangelho é o poder de Deus. Ele não diz que a exposição do Evangelho contém o poder de Deus, faz referência ao poder de Deus, trata do poder de Deus, refere-se ao poder de Deus. Ele diz que o Evangelho é o poder de Deus. Então, só por aqui nós já deveríamos levar em consideração o quanto isso é importante, o quanto a pregação da mensagem do Evangelho é importante. Por quê? Porque não se trata da referência ao poder de Deus, mas ela é o poder de Deus. Quando você se coloca diante de um auditório e abre as Sagradas Escrituras para compartilhá-la com o seu auditório, você está usando, você está falando, você está naquele momento se apropriando do poder de Deus para tocar a vida de pessoas. Segundo, o texto diz para mim e para você que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Então, esse momento ele não é importante apenas porque o Evangelho é o poder de Deus, mas porque o veículo pelo qual Deus escolheu alcançar o coração dos homens para a salvação é o quê? A pregação. Apesar da contextualização, entretenimento, iluminação, cenografia, todos os recursos audiovisuais e multimídia que nós podemos ter hoje à nossa disposição, Deus escolheu salvar os homens pela loucura da pregação. E olha só, gente, seria meio que antiquado da nossa parte pensar que Deus
Deus, Ele não levaria em consideração todos os recursos possíveis para salvar os homens, né? Porque talvez os homens naquela época se sentissem limitados pelo contexto em que estavam inseridos. Talvez à disposição deles não estivessem muitos elementos que eles poderiam usar para tornar a salvação disponível aos homens, mas Deus não. Porque nós não estamos falando de um Deus que está retido ao espaço do tempo, né? A geografia do seu lugar. Não, nós estamos falando de um Deus que está além do tempo, além da história, né? Que é imanente, se faz presente, mas é transcendente. Então nós estamos falando de um Deus que não se limita, mas o texto diz que apesar de todas as ilimitações, né, infinidades de Deus, Ele escolheu salvar os homens por uma. E qual é essa? A pregação. Então eu gostaria, assim, já logo de princípio, que você pensasse a importância da pregação no seu culto. Só para a gente começar. Você pensasse na importância dela. Por quê? Porque nós vivemos em um tempo em que muito se dá importância a tantas outras coisas e se esquece da importância do instrumento que Deus escolheu para salvar os homens, que é o quê? A pregação. Então, todos esses elementos são importantes e nós devemos dispor de todos eles, mas o texto diz claramente: Deus escolheu salvar os homens pela loucura da pregação. Então, a pregação ela é muito importante, irmãos, muito importante. Primeiro, porque ela comunica o poder de Deus, e segundo, porque ela é o veículo pelo qual Deus escolheu que os homens conheçam o caminho da salvação, ok? Agora, quando nós falamos sobre pregação, nós precisamos nos lembrar que na história da igreja, métodos foram desenvolvidos para que a mensagem fosse compartilhada, e nós vamos encontrar então diferentes tipos de maneiras de nós pregarmos a palavra de Deus ao auditório. Só para mim saber mais ou menos com o nível de pessoas que eu estou conversando aqui, quantos aqui já fizeram um seminário teológico? Levante sua mão. Quantos nunca estudaram um seminário teológico, nunca tiveram nenhum tipo de contato com teologia? Levante sua mão. Ótimo. Bom, você já deve conhecer então que existem 3 diferentes tipos de sermões que nós podemos utilizar para expormos a Escritura. O primeiro tipo de sermão que alguém pode utilizar é um sermão chamado sermão temático. Fala comigo, sermão temático. E basicamente esse sermão é o sermão que a maior parte dos líderes, dos pastores usam hoje nas suas igrejas para compartilhar a mensagem. Basicamente o sermão temático se estrutura em torno de um tema. Você escolhe o tema e você vai buscar textos então para que você possa respaldar aquele tema que você está querendo propor, você está querendo pregar à sua igreja. Então, bem rapidinho aqui para a gente dar um exemplo. Vamos imaginar que você queira falar sobre o amor de Deus. Então, no culto de sábado ou no culto que Deus confiou, você queira falar com as pessoas a respeito de como é importante elas conhecerem o amor de Deus. Então vamos lá, você quer falar em primeiro lugar que o amor de Deus é um amor incondicional. Aí você abre a sua Bíblia lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você vai dizer, olha, está vendo? Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho. Qual é a maneira que Deus amou o mundo? Dando o seu Filho. Não existe condições para qual Deus Ele decida amar. Ele decidiu amar dando o seu Filho. Esse é o primeiro ponto. Aí você pode dizer mais, você pode dizer que o amor de Deus não é apenas a razão pela qual Ele dá o seu Filho, Ele é incondicional. Você pode dizer também que o amor é o caráter de Deus. Aí você abre lá em 1 João 4,7, amados, vamos amar uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus, porque Deus é amor. Então o amor em Deus não é apenas algo incondicional, mas o amor é o seu caráter, é a essência de quem Deus é. Então, em primeiro lugar, olha, o amor de Deus é incondicional, Deus deu o seu Filho. Segundo, o amor é o caráter de Deus, 1 João 4, a partir do versículo 7. E você pode terminar dizendo que
a respeito do amor de Deus, que o amor de Deus não deve ser apenas incondicional, o amor de Deus não é apenas o caráter de Deus, mas deve ser o caráter de todo cristão. Você pode abrir lá em Romanos 5,5, você pode dizer, e a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi otorgado. Então você pode dizer isso, numa estrutura de sermão temático para as pessoas. Em primeiro lugar, olha, Deus, o seu amor é incondicional. Segundo, o amor é o caráter de Deus. Terceiro, o amor que é o caráter de Deus precisa estar presente na vida de todo cristão. Esse é um sermão temático. Eu quero que você perceba que esse sermão, ele não leva em consideração o contexto em que o texto está inserido, o livro em que o contexto está inserido, o autor do livro, o público a quem ele está sendo destinado. A intenção do pregador é apenas uma: comunicar um tema, e ele vai buscar textos que possam respaldar o seu tema, para que ele possa falar ao seu auditório. A maior parte dos líderes hoje usam esse tipo de sermão. Existe problema, sim ou não? Sim e não. Por que sim? Porque infelizmente existem textos que são usados para respaldar o sermão temático que não necessariamente estão falando a respeito daquele tema. Exemplo, João 3,16 não está falando sobre o amor de Deus. Se você ler o contexto do texto, você vai perceber que Jesus, nesse contexto, está falando sobre o novo nascimento. A proposta de Jesus não é falar sobre o amor de Deus, mas é falar sobre o novo nascimento, porque esse é o discurso que ele começou com Nicodemos lá no capítulo 3, verso 1. O Nicodemos aproximou dele e Jesus falou para ele: importa nascer de novo. Então a intenção de Jesus não é falar sobre a estrutura do amor de Deus, mas é falar sobre o novo nascimento. Então nós corremos um risco, dentro dessa estrutura de sermão temático, sem levar em consideração o contexto, de usarmos o texto de uma forma como ele nunca se propôs a ser usado. Agora, vê se você já passou por esse tipo de situação. Já deve ter acontecido com você, que você falou uma coisa com uma pessoa, e a pessoa tirou parte da sua conversa do contexto, e usou ela num outro contexto e te deu o maior problema. Quem já passou por isso aqui? Você gostou quando isso foi feito com você? Então por que a gente pensa que a gente pode fazer isso com a palavra de Deus? Se a gente não gosta que as pessoas façam isso com a nossa conversa, então eu acho que fazer isso com a palavra de Deus é meio complicado, sim ou não, irmãos? Então, olha só, não há problema de você fazer um sermão temático, desde que, quando você for buscar textos para respaldar o seu tema, você tenha certeza de que os textos falam exatamente sobre aquele tema, para que você não faça o texto falar uma coisa que ele nunca se propôs a falar, ok? O segundo tipo de sermão que nós encontramos é o sermão textual, aonde você pega um texto e você remove os pontos da exposição do próprio texto. E eu vou dar um exemplo aqui em Efésios capítulo 3, verso 20, na versão revista e atualizada, se eu não me engano. Revista e atualizada fala assim: que o nosso Deus é poderoso para fazer tudo muito mais e abundantemente além daquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. Então a gente poderia remover pontos desse texto. Então, em primeiro lugar, a gente poderia dizer que Deus é capaz de fazer tudo. E aí você pode dizer: olha, Deus é tão capaz de fazer tudo que Ele é capaz de criar todas as coisas. Ele é capaz de sustentar todas as coisas. Ele é capaz de transformar todas as coisas. Já viram o sermão pentecostal, amém? Aí o pessoal já gosta, fala: irmãos, Deus é capaz de criar todas as coisas. Aí os irmãos, aleluia, né? Aí você fala: Deus é capaz de não apenas criar, mas de sustentar todas as coisas. Aí você diz, não apenas é capaz de criar e sustentar, mas Ele é capaz de transformar todas as coisas, inclusive a sua vida. A igreja pega fogo, pronto. Aí os irmãos, aleluia, né? Deus é capaz de fazer tudo, mas Ele é capaz de fazer mais. Ele é capaz de fazer abundantemente além daquilo que você pode pedir, pensar ou imaginar.
Então você pode tirar desse texto 4 pontos para uma mensagem, aonde você comunica com a igreja a capacidade de Deus. E a capacidade de Deus é de fazer tudo, de fazer muito mais, de fazer abundantemente além do que você possa pedir, pensar ou imaginar, conforme o seu poder que opera em nós. Aí o gancho aqui para encerramento do sermão é esse, né? Porque o poder de Deus não é eficaz para fazer através de nós, mas é para fazer em nós. O Paulo não está dizendo que o poder de Deus é eficiente para nós, mas ele é eficiente para fazer algo em nós. Esse é um sermão também utilizado, né? O reverendo Hernandes Dias Lopes costuma dizer o seguinte, que um pastor, ele deve pregar a cada ano na sua igreja, uma vez por ano um sermão temático e um sermão textual, e nesse dia ele tem que pedir perdão para a igreja. Né? Então, esse sermão é um sermão muito bom. Charles Spurgeon usava muito esse tipo de sermão, né? Chamava sermão explosivo. Ele fazia exposição de um texto, né? Ele buscava ali extrair toda a informação do texto, é claro, à luz do seu contexto. Ele era, né, chamado por alguns um dos últimos dos puritanos. Mas esse é um sermão que você pode usar, né, para comunicar a mensagem do Evangelho com o público que você tem ali, que o Senhor te confiou, ok? Mas eu gostaria nessa tarde de desafiar você a um sermão que não é muito utilizado. E ele não é muito utilizado porque é o sermão que mais dá trabalho, que nós chamamos de sermão expositivo. Basicamente, o sermão expositivo, você vai ter que expor o texto bíblico, né? Qual é a vantagem do sermão expositivo? A vantagem do sermão expositivo é que você não usa a Bíblia para falar o que você quer, mas você deixa a Bíblia falar por ela mesma. Essa é a vantagem do sermão expositivo, porque nos outros tipos de sermão, você corre o risco de usar a palavra de Deus para falar aquilo que você quer falar. Você corre esse risco, sim ou não? Mas no sermão expositivo, você não corre esse risco. Por quê? Porque você deixa a Bíblia falar por ela mesma. Você simplesmente expõe o texto das Sagradas Escrituras ao seu auditório para que eles ouçam a voz de Deus, não a sua voz, não aquilo que você quer falar, mas para que eles ouçam a voz de Deus. Amém, irmãos? E para expor, para elaborar um sermão expositivo, você vai precisar de alguns elementos, né? Se você quiser anotar aí. Primeiro, você vai precisar saber quem é o autor do livro. Segundo, você vai precisar saber para quem esse livro foi direcionado. Terceiro, você vai precisar saber o seu contexto histórico. Estou indo muito rápido? É porque tem pouco tempo. Você vai precisar saber o seu contexto histórico. Você também vai precisar entender esse texto à luz do seu contexto imediato. Então, exemplo, vamos pegar o texto de João 3,16 que nós falamos aqui. Para você fazer a exposição desse texto, você vai precisar levar em consideração o seu contexto imediato. O que é isso? É o versículo anterior e o versículo posterior. Então você vai ler o versículo anterior, você vai ler o versículo posterior, para que você tenha uma visão mais clara a respeito daquele texto. Mas só lendo o versículo anterior e o posterior você vai conseguir ter uma visão clara do texto? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar ler o capítulo todo, irmãos. Então você vai ler o contexto imediato e depois você vai ler o quê? O contexto mais amplo, o capítulo todo. Mas você acha que lendo só o capítulo todo você vai conseguir ter uma visão ampla daquele texto, sim ou não? Não. Então você vai fazer o quê? Você vai ler o livro todo. Então você vai ler o Evangelho de João todinho. E depois, você acha que só lendo
o Evangelho de João, você vai conseguir ter a visão ampla, sim ou não? Não, então você vai ter que ler os livros que aquele autor escreveu. Então você vai ter que ler João, o Evangelho de João, depois você lê 1 João, 2 João, 3 João. Aí você acha que lendo o Evangelho, 1ª, 2ª, 3ª carta de João, você vai conseguir ter uma visão clara, completa, sim ou não? Não, então você vai ter que ler o Testamento todo. Aí você vai ter que ler o Novo Testamento todinho, para ver assim com clareza. E por final, você vai ter que fazer o que, irmão? Ler a Bíblia toda. É por isso que as pessoas fogem do sermão expositivo. Por quê? Porque ele dá trabalho. Você não consegue elaborar um sermão expositivo com menos de 4 ou 5 horas de estudo, meu irmão. Você não consegue. O sermão temático, né? Você abre a chave bíblica lá, 5 minutinhos, você anota um texto assim, montou o sermão. Sermão expositivo dá trabalho. Por quê? Primeiro que para descobrir o autor do livro, nem todas as Bíblias elas têm essa informação, e nem todos os livros também começam citando essa informação. Exemplo, quem é o autor do Evangelho de Marcos? Então algumas pessoas vão dizer que é o próprio Marcos, mas que ele o escreveu pelas palavras de Pedro. Quem é o autor da carta aos Hebreus? Essas coisas são importantes, né? Eu peguei um livro bem polêmico aqui, bem contundente, mas essas coisas são importantes, porque, gente, saber quem é o autor de um livro vai nos dar muitas informações a respeito da característica desse livro. E nem todas as Bíblias você vai encontrar esse tipo de informação. Então às vezes você vai ter que parar, você vai ter que sentar, abrir um comentário bíblico e ler a nota de introdução a respeito daquele livro, para saber pelo menos uma informação preliminar do que você vai encontrar ali fazendo a leitura daquele livro. Você vai ter que saber quem é o público-alvo, qual era o contexto histórico em que ele foi escrito, né? As cartas, todas elas foram escritas dentro de um contexto. Havia uma razão pela qual as cartas estavam sendo escritas, os livros estavam sendo escritos, e um comentário bíblico vai ajudar você a fazer uso dessas coisas. Consegue entender? Sim? Então você vai ter que gastar, investir tempo nessas coisas. E mais, você vai ter que ter um trabalhozinho aí de exegese e um trabalhozinho de hermenêutica, tá? Anota essas duas palavrinhas maravilhosas aí, né? Vai se acostumando com elas. Você pode dar, né, o nome dos seus filhos, né? Um chama exegese e o outro hermenêutica, para você nunca esquecer deles, né? Delas. Mas, basicamente, o que seria a exegese e o que seria a hermenêutica? A exegese é o estudo do texto, é você interpretar o texto, a gramática do texto, se possivelmente usando as línguas originais. Hoje em dia, você tem um pouquinho de grego instrumental, um pouquinho de hebraico instrumental vai te ajudar bastante. Mas, se você não tem como ter um pouco disso, existem programas hoje que ajudam bastante. Exemplo, tem um programa chamado Logos Bible. Alguém já viu esse programa aqui? Esse programa ele é muito bom. Ali, dependendo do pacote que você comprar, você vai ter ali inúmeras ferramentas para que você consiga fazer a exegese do texto, levando em consideração as línguas originais. Gente, e presta atenção, se você acha que esse tipo de informação não é importante, eu vou mostrar para você como esse tipo de informação é importante. Olha só, em Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo fala assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Aprendi a ter muito, aprendi a ter pouco, né? A estando suprido ou passando necessidade, eu tudo posso naquele que me fortalece. Agora, a palavra que Paulo usa aqui, eu aprendi, essa palavra aprendi, no original, era a mesma palavra que os estoicos usavam para iniciar as pessoas nas seitas de mistério. Então, quando uma pessoa era iniciada no estoicismo, nas seitas de mistério, a palavra usada por Paulo aqui é essa mesma palavra.
O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu um segredo místico. É como se Paulo estivesse dizendo que ele foi iniciado em um mistério que abriu a vida para ele para uma outra perspectiva. Se você ler o texto só no português, você vai conseguir enxergar isso? Não. Você nunca vai conseguir enxergar isso. Um outro exemplo aqui. Quando você abre lá em Colossenses capítulo 1, lá fala assim: porque em Cristo habita toda a plenitude da divindade. A palavra usada para plenitude ali, no original, é a palavra pleroma. Quando você lê a carta dos Colossenses, você descobre por que Paulo está usando a palavra pleroma. Porque havia uma heresia na igreja que dizia que esse tipo de virtude, esse tipo de conhecimento, esse pleroma, não era obtido assim apenas através da pessoa de Cristo. Era necessária uma experiência mística com anjos. Paulo cita isso na carta aos Colossenses. E aí o Paulo vai usar exatamente a palavra que essa seita herege usava dentro da igreja para dizer que todo o pleroma estava onde? Em Cristo. Você vai conseguir enxergar isso só lendo o texto no português? Não. Então perceba que uma exegese, levando em consideração as línguas originais, vai enriquecer muito o seu sermão. Às vezes um detalhezinho, uma palavra, gente, que você busca ali no original, tipo assim, abre a mensagem de uma forma que você, tipo, meu Deus, tipo, eu aprendi a estar contente, eu fui iniciado em um mistério que revolucionou a minha vida, né? A pessoa, olha que coisa interessante. E você precisa também levar em consideração a hermenêutica. O que é hermenêutica? Presta atenção. Depois que você fez, né, essa análise do texto, à luz do seu contexto histórico, levando em consideração o autor, o público destinado, levando em consideração o contexto imediato, o capítulo, os livros do mesmo autor, o testamento e o testamento todo, a Bíblia toda. Depois que você fez a análise do texto, levando em consideração as línguas originais, agora você vai pegar essa informação toda e você precisa agora dar um norte para ela. Porque presta atenção, gente, pregar um sermão expositivo não é ler comentário para a igreja. Amém? Tudo bem que o João Calvino tinha esse método de pregação lá na Capela de Genebra, né? Ele pregava o texto expondo versículo, capítulo por capítulo. Mas pregar um sermão expositivo não é ler comentário bíblico para a sua igreja. E a hermenêutica é essa arte de você pegar esse conteúdo agora e estruturá-lo de uma tal forma que você possa apresentá-lo em pontos para a igreja, sem perder de vista todo o conteúdo que você estudou. Ok? A hermenêutica vai ajudar você a fazer isso. E também vai ajudar você na aplicação do conteúdo para a sua igreja. Ok, irmãos? Até aqui, está tudo bem? Tudo tranquilo? Acredito que o que eu esteja falando até aqui não seja novidade para a maior parte de vocês, né? A maior parte aqui, como eu percebi, já teve algum tipo de contato com o seminário teológico e com uma instrução na questão da pregação. Mas eu gostaria de desafiar você a pregar mais mensagens expositivas. Eu gostaria de desafiar você a deixar Deus falar mais no seu púlpito. Amém? Deixar a voz de Deus ecoar límpida no seu púlpito, ok? Eu queria só apresentar para você algumas ferramentas que você pode usar para a elaboração de um sermão expositivo. Se você quiser anotar aí, por favor. Alguns dicionários que podem ajudar você na elaboração de um sermão expositivo. Eu tenho esses livros, irmãos, eu até iria trazê-los, mas eu fiz uma mudança de casa, eu mudei de casa ontem, e os meus livros estão
todos encaixam, então eu não consegui trazê-los, mas eu anotei alguns nomes aqui. Então, um dicionário muito bom que pode ajudar você é o dicionário da editora Vida Nova, tá? Ao meu ponto de vista, dos dicionários que estão disponíveis no mercado hoje, acho que esse é o melhor dicionário que tem. É o dicionário tanto do Antigo como do Novo Testamento da editora Vida Nova. E como eu já citei para você, você também pode usar o Logos Bible. Ali você vai encontrar no Logos, dependendo do pacote que você comprar, é claro, o dicionário Strongs, que vai levar você ao conhecimento das palavras no original, tá bom? Alguns comentários bíblicos também podem ajudar você na exegese do texto. Eu indico aqui 2 comentários. O primeiro comentário que eu indico aqui é o comentário também da editora Vida Nova, apesar de eu não achar que ele é muito profundo na análise do texto, tá? Um outro comentário que eu indico para você também é um comentário da editora Esperança. Esse comentário é excelente, irmãos. Então você vai encontrar dos livros separados. E para o pessoal mais reformado aí, né, mais presbiteriano, mais calvinista, você pode adquirir os comentários do William Hendrickson, também são muito bons, né? São comentários dos livros separados, ou do reverendo Hernandes Dias Lopes, apesar de que algumas pessoas acham o comentário do Hernandes assim, mais devocional, né? Mas são comentários muito bons. Você pode também fazer leituras sobre esse assunto. Vou indicar para você aqui alguns livros que podem ajudar você a ter um panorama dos livros bíblicos. O primeiro livro que eu posso indicar para você aqui é Como Ler a Bíblia Livro por Livro. Alguém já leu esse livro aqui? Do Gordon Fee. Esse livro é muito bom, porque ele ajuda você a ter um panorama dos livros bíblicos. E aí você pode comprar juntamente com ele um outro livro também desse mesmo autor, do Gordon Fee, que chama Entendes o que Lês. Se você comprar esses 2 livros, cara, você já vai ter assim um material muito bom nas suas mãos. Só para vocês terem ideia, se eu não me engano, esse livro Entendes o que Lês já está na sua 10ª edição. Tá? O livro é muito bom, e o melhor de tudo é que no final de cada capítulo você vai encontrar ali um guia para você praticar o que você acabou de ler. Ele tem as lições ali, o que vai ajudar você a fixar o conteúdo do que você acabou de aprender sobre exegese e o que você acabou de ler sobre hermenêutica. Um outro livro também que eu gostaria de indicar para você é Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd Jones. Se o pessoal puder colocar a projeção para a gente, por favor. Pregação e Pregadores, do Martin Lloyd Jones. Um outro livro aqui, Pregação Pura e Simples, do Stuart Olyott. Tanto esse livro do Lloyd Jones, Pregação e Pregadores, como esse livro Pregação Pura e Simples, do Stuart Olyott, são livros publicados pela editora Fiel. Então você vai encontrar esses livros lá. E um último livro aqui sobre pregação, que você pode ler também, chama Deus Não Está em Silêncio, do Albert Muller. Um livro que pode ajudar você na questão do contexto histórico chama A Vida Diária nos Tempos de Jesus.
ou você pode adquirir uma introdução ao Novo Testamento. Isso também vai ajudar você a ter um pouco do contexto histórico. Pode passar, por favor? Pode ir. Pode ir. Isso. Então, contexto histórico. A vida diária nos tempos de Jesus. Ok. Volta no slide anterior para mim. Só para a gente encerrar esse assunto aqui de interpretação bíblica, para preparação de um sermão expositivo, eu só queria frisar que existem pelo menos 3 formas de nós nos aproximarmos do texto bíblico para interpretarmos o texto bíblico. A primeira maneira de nós interpretarmos o texto bíblico é através do que nós chamamos de método alegórico, que é desenvolvido na história por... Me fugiu o nome do teólogo aqui. Oh, meu pai. Tá, eu vou lembrar aqui, vou seguindo aqui. Mas, basicamente, o método de interpretação alegórico do texto é aquele que você não leva em consideração o contexto do texto. Eu vou dar um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil de as pessoas entenderem, né? Exemplo, você abre a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 14 e você vai encontrar lá, primeiro a multiplicação dos pães e depois Jesus atravessando o mar da Galileia. E aí o texto vai dizer que Jesus estava no barco, dormindo, e os seus discípulos o acordaram dizendo: mestre, não te importa que morramos? Aí o pregador, interpretando o texto alegoricamente, vai dizer o seguinte: está vendo, irmãos? Jesus estava dormindo, né? A cabeça dele estava no travesseiro, porque o travesseiro representa a mão de Deus que estava cuidando da pessoa de Jesus. Isso é uma interpretação alegórica do texto, né? A pessoa pega os elementos do texto e interpreta, né? Ou então, assim, eu ouvi essa interpretação essa semana, né? O pregador falar assim, que na multiplicação do azeite da viúva, a viúva representa a igreja, e o profeta representa o próprio Jesus. E aí Jesus então é aquele que se apresenta à igreja para multiplicar o azeite dela. Aleluia, meus irmãos. Mas o texto está falando nada disso, né? Nada disso. O pessoal gosta muito de interpretar alegoricamente o livro de Cantares, né? O pessoal interpreta a noiva como a igreja e o noivo como, né, Salomão como Jesus. O livro de Cantares pode, né, ser interpretado dessa forma, sim ou não? Responda você. Responda você. Mas a gente precisa levar em consideração que o livro tem uma proposta original. Ele não foi escrito para retratar o relacionamento de Cristo e da igreja. Ele foi escrito para retratar o romance entre um casal. E eu acho que se a gente interpretasse o livro da forma como ele foi inspirado, irmãos, nós teríamos muitas ferramentas para ensinar princípios saudáveis sobre relacionamento para os nossos jovens e para a igreja, que estão sendo perdidos exatamente porque nós interpretamos o texto de uma forma que ele não se propõe a ser interpretado. Amém? Segunda forma que nós podemos interpretar o texto é essa que eu estou propondo para você aqui, para a elaboração do sermão expositivo, que é o método agostiniano, ou que nós chamamos de histórico gramatical, que é o método que os reformadores, eles resgataram, né, com o surgimento do Renascimento e a volta aos originais. Então os reformadores, né, Lutero e os pós-reformadores, Calvino e os Zwingli e por aí adiante, esse pessoal então, eles elaboraram esse método para a interpretação das Sagradas Escrituras. E mais recente, né, a partir do século XIX, século XX, nós temos aqui o método histórico crítico, que o pessoal mais ortodoxo vai, né, espinhar, né? Porque o método histórico crítico, ele se aproxima da Escritura não levando em consideração que ela é palavra de Deus. Ele tenta, por meio da elaboração da ciência, provar ou não que a Bíblia é palavra de Deus. Agora presta atenção, gente. Eu sei que muitos de nós aqui temos
aversão ao método histórico crítico, mas se ele for usado de maneira coerente, ele pode beneficiar em muito a nossa compreensão do texto bíblico. Vou dar um exemplo. Quantos já leram aqui a passagem da vitória de Davi sobre Golias? Quantos já leram aqui? Você já parou para atentar que naquele texto, quando Davi atinge Golias com a pedra na testa, o gigante não cai para trás, ele cai para frente? Você já parou para atentar isso? O texto diz que Golias cai com o rosto em terra. Mas espera aí, levando em consideração física aqui, se a pedra atinge o Golias na testa, ele devia cair para onde? Para trás, mas ele cai para frente. Então, o texto está errado? Não. É porque quando você estuda a geografia do lugar onde possivelmente esse fato aconteceu, você descobre que eles estavam numa subida, que Golias estava no alto da subida e Davi estava embaixo, o que dificultava ainda mais o confronto entre eles, porque quem desce tem muito mais força de embalo, sim ou não? Então, quando Davi atinge Golias na testa, é óbvio que ele vai cair para frente. Por quê? Porque ele está descendo. Agora, para isso aqui, você tem que estudar o quê? Arqueologia. Você vai precisar ter um pouquinho de conhecimento arqueológico a respeito do texto. E aí nós estamos pegando uma ferramenta científica para ajudar no entendimento do texto. E isso é bom, sim ou não, gente? Isso é ótimo. Eu não sei quantos de vocês já leram um livro que chama Introdução ao Antigo Testamento, do Tremper Logman III. Alguém já leu esse livro aqui? Cara, esse livro é excelente. Ele vai mostrar para a gente, vai dar para a gente uma interpretação da maneira como as 10 pragas aconteceram ali no Egito, sem descaracterizar a soberania e o poder de Deus, mas também mostrando para nós que elas eram totalmente razoáveis caso Deus intervisse e coordenasse os eventos da história. Então, a gente muitas vezes, tudo bem que a corrente histórico-crítica, ela se aproxima da palavra de Deus sem levar em consideração que ela é a palavra de Deus. Isso é ruim? Sim, mas não existe problema nenhum em você utilizar de ferramentas científicas para compreensão maior do texto. Ok, gente? Então assim, eu espero não estar ofendendo ninguém nesse sentido aqui, Tem gente que não gosta, tem gente que, o pessoal já vai me chamar de neo-ortodoxo. É o neo-ortodoxo, Não, eu sou ortodoxo, irmão. Gosto da ortodoxia, Eu tenho minha veia reformada, mas hoje em dia não existe problema nenhum em você usar de argumentos científicos para entender, para compreender melhor o texto das Sagradas Escrituras. Amém? Ótimo. Até aqui, até esse ponto aqui, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Pois não. Seu nome? Samuel. Então, o Samuel está perguntando como é que a gente tem acesso a esse tipo de conteúdo. Esse livro do Tremper Logman III que eu indiquei, ele faz um pouco disso, tá? Ele ajuda você a ter um pouco, assim, é claro que de uma forma mais superficial. Agora, eu recomendo vocês, se alguém quer se aprofundar nesse assunto, ouvir muito o Luiz Saião. Luiz Saião, além de ser teólogo e ser pastor, ele é arqueólogo. E ele é uma das pessoas hoje que no nosso país tem se aprofundado muito nesse assunto de como utilizar ferramentas científicas para o entendimento do texto bíblico, tá? Tem até um livro que foi publicado agora, eu vou ver se eu lembro o nome dele, que também ajuda nessa questão dessa interpretação, mas eu não estou lembrando aqui. Mais alguém? Pois não. Fala mais alto, por favor.
Não, a revelação da Bíblia está na Escritura. Ela está nas Sagradas Escrituras. Esse negócio de que Deus revela na Bíblia uma coisa que não está na Bíblia é coisa de gnóstico, né? Que ele é tipo assim, não, tem um conhecimento nas entrelinhas aqui que vai surgir do nada, que ninguém viu, obscuro, né? Tipo assim, passou 2000 anos de história da igreja, ninguém nunca viu isso, mas eu vi agora. Irmão, não, a revelação está na palavra, amém? Está na palavra. Presta atenção, o Espírito Santo pode aplicar o texto no seu coração de uma forma diferente, sim ou não? Pode. O Espírito de Deus pode aplicar o texto no seu coração de uma forma diferente. Agora presta atenção, isso não significa, porque o Espírito está aplicando aquele texto de uma forma na sua vida, que você vai interpretar o texto à luz da sua experiência. Sua experiência é uma coisa, a maneira como o Espírito está aplicando a palavra no seu coração é uma coisa, a interpretação do texto é outra coisa. Esse que é o problema da igreja. O cara está lendo lá João 11, né? O cara está lendo lá a ressurreição de Jesus, e aí ele lê lá Jesus dizendo, removei a pedra, e aí o Espírito Santo fala com ele, está vendo meu filho, para haver vida na sua vida, você tem que remover as pedras. Aí ele fala, Senhor, eu vou remover as pedras do meu coração. E aí ele chega no culto de sábado, abre o texto de João 11, fala o que para o pessoal? Remove a pedra da sua vida. Presta atenção, o texto está se propondo a falar isso? Não, mas você está usando a sua experiência particular para interpretar o texto e para pregar o texto para a igreja. Então cuidado, irmão, amém? Não estou dizendo que, né, Deus não vai falar, Ele pode falar, Deus é misericordioso, né? Ele é muito bom, mas o texto não está falando sobre isso. Não. Mais alguma pergunta? Posso seguir em frente? Ok. Então vamos falar sobre um outro elemento muito importante aqui, gente, que é a contextualização. Pode passar em frente, por favor? Abra aqui comigo a sua Bíblia. Abra aí, por favor, em Atos. Atos capítulo 2. Atos 2. Só os pentecostais digam aleluia. Todo mundo pode falar aleluia, vai. Pode falar, meu irmão, pode falar. Todo mundo aqui é do Pentecoste, amém? Amém, irmão? Ou alguém aqui não é fruto do Pentecoste? Você é fruto do quê, irmão? Se você não é fruto do advento da descida do Espírito, você não sei do que você é fruto, irmão. Amém? Todos nós somos frutos daquela descida, amém, irmãos? Atos 2, verso 1 diz, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos em um só lugar, e de repente veio do céu o som, como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia como línguas como que de fogo, que se separaram, pousou sobre cada um deles, todos foram cheios do Espírito, e passaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Pulando lá para o versículo de número 14, diz, então Pedro levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia e vocês que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso. Ouçam com atenção. Esses homens não estão bêbados como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões e os velhos terão sonhos. Agora vem comigo para Atos 17. Por favor. Atos 17. A partir do versículo de número 16. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com os judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal.
todos os dias com aqueles que ali se encontravam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam: o que está tentando dizer esse tagarela? E outros diziam: parece que está ensinando deuses estrangeiros, porque Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. E o levaram ao Areópago, onde lhe perguntaram: podemos saber que novo ensino é esse que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Versículo 22. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse: atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. Pois andando pela cidade observei cuidadosamente seus objetos de culto e encontrei até um altar com uma inscrição ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. Você consegue perceber que existe uma clara diferença da forma como Pedro pregou o evangelho em Jerusalém e como Paulo está pregando o evangelho no Areópago? Presta atenção. Pedro vai pregar o evangelho em Jerusalém em um contexto de cumprimento da festa de Pentecostes, e ele começa o anúncio do evangelho a partir do livro do quê? Do Joel. Ele diz: olha, o que está acontecendo aqui é o que foi predito nas palavras do profeta Joel. Só que Paulo vai pregar o evangelho no Areópago, e Paulo não começa citando Joel. Paulo não fala assim para os atenienses: atenienses, o que eu estou pregando para vocês é o que Isaías escreveu. Ele foi ferido pelas vossas transgressões, ele foi moído pelas suas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Primeiro que no Areópago ninguém nem sabia quem era o Isaías. Então perceba, meu irmão, o Paulo, para pregar o evangelho no Areópago, ele se contextualizou. Ele começou a mensagem dele, não é pelo texto bíblico, ele começou a mensagem dele pela observação da cidade. Ele falou assim: olha, andando eu pela cidade, eu vi que em muitos aspectos vocês são religiosos. Então, primeira dica aqui: sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ser contextuais? É porque nós não estamos na cidade. A gente não anda mais na cidade. A gente não observa mais a cultura do povo. Por quê? Porque nós criamos uma subcultura evangélica. Nós criamos uma subcultura gospel e a gente vive dentro dessa subcultura gospel e a gente não interage mais com a cultura à nossa volta. A gente só lê livro gospel, só ouve música gospel, só fala o gospel, né? O linguajar gospel, tudo é gospel. Aí você tem um cara sentado na sua plataforma que já leu Tolstói, Dostoiévski, que já leu, né, um monte de coisa, e você não é capaz de citar um trecho do livro para contextualizar e prender a atenção dele. Por quê? Porque você só se preocupa em ler coisa gospel. O Paulo conhecia a cidade, gente. E presta atenção, ele não viu problema nenhum de começar a mensagem dele citando, no início do sermão, a cultura da cidade. Se a gente quer ser relevante, não apenas para a nossa igreja, mas para a cidade, nós vamos precisar ser gente contextualizada. E aí, para escândalo de alguns aqui, né? Isso aqui vai escandalizar muita gente. Como diria Calbart, herege. O pregador precisa ter um jornal na sua mão e a Bíblia na outra mão. Calbart dizia isso. Um pregador relevante, ele precisa ter um jornal na sua mão e a Bíblia na outra mão. Posso falar uma coisa para você? Sabe por que as pessoas não vêm para ouvir o nosso sermão? Porque a gente está respondendo pergunta que ninguém está fazendo. Ninguém está fazendo. Nós estamos falando muitas vezes sobre assuntos que não são relevantes. Por que Martin Luther King foi relevante para o seu tempo, mesmo no púlpito de uma igreja metodista?
porque ele pregava sobre segregação racial, irmão. Era o assunto do momento, e o cara estava lá todo dia no púlpito, batendo na segregação racial. Mas nós, eu conversava hoje, na chegada aqui na hora do almoço, com um colega, falava assim, a nossa abordagem, infelizmente, é sempre muito moralista. A gente não consegue fazer uma outra abordagem, a gente não consegue fazer o diálogo do pensamento cristão com a educação, com política, a gente não consegue fazer a transição do pensamento cristão com arte, com esporte, com economia. Por que a gente não consegue fazer isso? Porque nós não somos contextualizados. Então, quando você estuda a vida de John Wesley, você descobre que o John Wesley tinha na vida dele uma disciplina de estudo que ele estudava pelo menos 3 coisas toda semana, né? O Wesley estudava teologia, filosofia e ciência. O cara morreu e deixou para trás um compêndio científico, um compêndio de medicina. O cara era um pastor metodista, irmão, e o cara morreu deixando para trás um compêndio de medicina. Por quê? Porque precisava de relevância. Então, nós precisamos nos contextualizar. E, gente, olha só, contextualização não é mundanização. Mundanização é uma coisa, contextualização é outra coisa. Mundanização é quando a gente permite que a nossa fé comece a ser pensada pelos parâmetros da cultura à nossa volta, que é o que muita gente está fazendo aí, né? Numa cultura de valores dissolvidos, muitas pessoas começam a dissolver o evangelho por causa da cultura em que estão inseridos. E aí o pessoal fala assim, Deus é amor, mas se você for mais a fundo estudar, né, questionar essa pessoa, o que significa Deus ser amor, ele não sabe. Porque para ele amor é uma coisa etérea, não tem sentido, não tem significado, não tem concretude, não tem fundamentação. Amor para essa pessoa é sentimento, né? É o Deus bonachão. Não é isso, não é mundanização, é contextualização, é você usar a cultura à sua volta de uma forma que o evangelho se torne relevante para as pessoas que estão te ouvindo. E presta atenção, a maior parte de nós aqui, né, se eu estiver enganado, vocês me perdoem, estamos pregando o evangelho para pessoas que não estão em posições estratégicas da sociedade para fazerem diferença. Nós estamos pregando o evangelho para pessoas que estão ali, vivendo a vida delas, mas nós não estamos falando com os políticos, com os pensadores, com os professores das universidades. Esses caras não vão vir ouvir a nossa mensagem enquanto ela for superficial. Enquanto a nossa reflexão não propor, né, algo que seja mais apurado, que confronte a intelectualidade dessas pessoas, a gente vai continuar pregando para pessoas que são bons cristãos, mas não estão em posições estratégicas da sociedade para mudá-las de forma radical. Você tem ideia do que acontece se um professor da sua universidade, que se declara ateu, se converte hoje? A gente teve essa experiência lá em Belo Horizonte, com um colega de ministério, Davi Lago. Quem conhece Davi Lago aqui? O Davi Lago é um dos caras que foi responsável pela evangelização da menina que liderava o movimento de ateísmo dentro da UFMG. E aí a menina converte. Irmão, foi uma bomba na universidade. Uma bomba. Porque a menina que liderava o movimento ateu converteu. Você tem ideia do rebuliço disso? Né? E aí, pô, se a menina que é a líder converteu, e os outros que estão só seguindo ela? Vão se sentir profundamente desafiados. Então eu gostaria de incentivar você
a buscar contextualização. Eu tenho me engajado nesse sentido de duas formas. Fazia 10 anos, há 4 anos atrás, faziam 10 anos que eu não botava o pé em sala de aula. Eu já tinha feito seminário, fazia 10 anos que eu não colocava o pé em sala de aula. Eu estudava, mas por conta própria. E aí eu decidi voltar para dentro de sala de aula. Fiz um segundo seminário e agora estou terminando a faculdade de teologia. E o meu objetivo qual que é? É, terminando a faculdade de teologia, entrar em um mestrado na área de filosofia ou de literatura. Para quê? Porque eu quero encher minha cabeça de conhecimento? Não, é porque eu quero ser relevante para a minha cidade. É porque do púlpito onde eu prego, eu quero que as pessoas ouçam algo que vai transformar a vida delas. Então eu desafio você a buscar contextualização. E uma das ferramentas assim que eu mais assim acredito que vai ajudar você na questão da contextualização é se você estudar um pouco sobre cosmovisão. Não sei quantos de vocês já leram sobre esse assunto, mas eu gostaria de indicar para você 3 literaturas. Pode passar o slide, por favor? Primeira literatura que eu queria indicar para você nesse assunto de cosmovisão é E Agora, Como Viveremos, do Charles Colson e da Nancy Pearce. Alguém já leu esse livro aqui? E Agora, Como Viveremos? Gente, leia esse livro. Cara, esse livro é muito bom. Um outro livro que você deveria ler sobre esse assunto, cosmovisão, que vai ajudar você na contextualização, é O Universo ao Lado, de James Sire. Esse livro é muito difícil de achar, irmãos. Muito. Se você procurar na estante virtual, talvez você encontre. Ele não é publicado mais. Um outro livro que você pode ler sobre esse assunto também chama Verdade Absoluta, da Nancy Pearce também. E eu particularmente, eu tenho um autor nessa área assim que, na minha opinião, tudo dele você deveria ler. Você deveria comprar todos os livros dele, ler tudo. Chama Francis Schaeffer. Alguém já leu Francis Schaeffer aqui? Ô gente, cara, Francis Schaeffer, irmão, não é o Francis Chan, Francis Schaeffer. Muito bom, muito bom. Seguindo em frente, quantos minutos eu tenho aqui ainda? Seguindo em frente, eu só queria assim, mas agora tem que abrir para perguntas. Eu só quero citar isso aqui rapidinho e eu já vou abrir para perguntas. Olha só, próxima dica que eu queria deixar com você, é você pregar a centralidade de Cristo. No Evangelho de Lucas, quando Jesus ressuscita e ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús, você vai lembrar desse texto. Jesus se aproxima dele e pergunta para eles: por que vocês estão indo embora? O que aconteceu? Aí o texto diz que os discípulos viram para ele e falaram assim: será que você é o único que não sabe dos últimos eventos que aconteceram por aqui? Você não sabe de Jesus, o Nazareno, que foi um homem aprovado por Deus? Nós já estávamos que ele era a salvação de Israel, mas os homens o crucificaram e o sepultaram. E ao terceiro dia ele disse que ia ressuscitar. As mulheres até falaram que o viram, mas nós não vimos ele coisa nenhuma e estamos indo embora. E o texto bíblico diz, olha só, o texto fala assim: e começando ele, Jesus, pela lei de Moisés, passando pelos salmos e os profetas, mostrou-lhes que era necessário que o Cristo padecesse para que ele pudesse entrar na sua glória. A Bíblia hebraica, gente, ela se divide dessas 3 partes. A Bíblia hebraica se divide entre profetas, salmos e a lei de Moisés. E Jesus vai mostrar para os discípulos de Emaús que toda a lei fala de quem?
da sua pessoa. Todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Cristo. Jesus usou o Antigo Testamento para mostrar que era necessário que ele morresse e que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Então, se o Novo Testamento é a interpretação do Antigo e a centralidade do Novo Testamento é a pessoa de Jesus e o Antigo aponta para Jesus, então é possível pregar a Bíblia toda como escritura cristã. É possível pregar a Bíblia toda apontando para quem? Para Jesus Cristo. Eu queria desafiar você, projeta lá para a gente, a ler esse livro, Pregando a Bíblia Toda como Escritura Cristã, do Graham Godsworth. Ele ajuda a gente a interpretar a Bíblia toda, sem, é claro, fazer malabarismo com o texto. Projeta lá, por favor. Como escritura cristã. Graham Godsworth. E por último aqui, a última dica que eu queria dar para você, pode passar, por favor? Tenha bons modelos. Dr. Martin Lloyd Jones, no seu livro Pregação em Pregadores, ele fala o seguinte: todo grande pregador crescerá aos pés de um grande pregador. Eu te pergunto, quem é o seu modelo? Quem é a pessoa que você se senta aos pés dela para aprender com ela? Você precisa ter alguém em que você se inspira para que você se torne um grande pregador. E hoje, é muito fácil fazer isso, gente. Hoje é muito simples você fazer isso. No nosso país, você tem inúmeras conferências que você pode participar sobre esse assunto. Fora a internet, você pode acessar lá vídeos e assistir uma mensagem após outra de alguém que você admira para aprender com essa pessoa. Aí você fala assim: mas eu vou imitar a pessoa. Sim, você pode imitar ela. Não há problema nenhum em imitar alguém. Presta atenção, não existe problema nenhum. Você pode imitar uma pessoa, mas presta atenção. A verdade é que à medida em que você copia o modelo de alguém, você vai, uma hora ou outra, acabar aperfeiçoando esse modelo e você vai acabar desenvolvendo o seu próprio modelo. Você pode começar imitando alguém, até no jeito, no trejeito, mas vai chegar uma hora que você vai acabar aperfeiçoando isso, e você vai acabar assumindo a sua própria forma, o seu próprio jeito, as suas próprias características. Eu posso dizer para vocês que, quando o pastor Gustavo Bessa estava lá na Lagoinha, ele era assim, o cara que eu via ele pregar, eu falava assim: velho, um dia eu quero pregar igual esse cara. Um dia eu quero pregar igual esse cara. Um dia eu quero pregar igual esse cara. E aí eu percebi que ele tinha uma forma de pregar, um jeito de falar, e eu fui estudar para pregar do jeito dele. Eu queria pregar igual ele. E aí, quando eu comecei a estudar e conheci teologia reformada e conheci, método histórico-gramatical, e eu fui estudando e conheci sermão expositivo e tudo mais, e eu comecei a pregar dessa forma, e eu descobri que era essa forma de Gustavo pregar. O pessoal começou da igreja a aproximar de mim e falar assim: Vinícius, você está pregando igual o Gustavo, está falando igual ele, está gesticulando igual ele. Você acha que eu ficava ofendido? Sim ou não? Eu não, irmão, eu falava glória a Deus. É isso mesmo. Mas passou-se um tempo e eu comecei a desenvolver o meu próprio jeito. Comecei a ter a minha própria forma de falar. Então, ainda que por causa da minha identificação e imitação, algumas qualidades dele ainda possam ser vistas na forma como eu prego, depois de tanto ralar, depois de tanto pregar, eu acabei desenvolvendo a minha forma, a minha didática, o meu jeito. Então você precisa ter alguém que você possa imitar, a gente não gosta muitas vezes de falar assim: você está imitando fulano de tal. Mas meu irmão,
O Paulo não falou: sede meus imitadores como eu sou de Cristo? Qual que é o problema de você imitar alguém? É melhor você imitar um bom exemplo do que imitar um mau exemplo. Comece imitando alguém, sente nos pés de alguém, se disponha a absorver tudo que você puder dessa pessoa. E com o tempo, você vai desenvolver o seu próprio jeito, a sua própria ferramenta. Para isso, eu incentivo você a ler biografias, né? Ler biografias nesse sentido são muito inspiradoras. Eu já li muitas biografias, mas de todas que eu li, assim, uma que me inspirou muito, até na questão do ministério pastoral, foi quando eu li a biografia do Bonhoeffer, do Dietrich Bonhoeffer. Alguém já leu aqui? Pastor, profeta e mártir, né? É isso? Pastor, profeta e mártir, né? Cara, lê essa biografia. Não tem como você não ler a biografia do Bonhoeffer e não ficar assim: meu Deus, tipo, o cara era um gênio, irmão. Com 26 anos o cara tinha doutorado em teologia. Tipo assim, eu com 26 anos estava aprendendo a falar português direito. E o cara com 26 anos já tinha doutorado em teologia. Então assim, inspira muito. São modelos que você pode ir ali aprendendo e se inspirando para que você possa se tornar um pregador mais relevante. Ok? São essas as ferramentas que eu gostaria de passar para você, que podem ajudar você a ser um comunicador, um pregador melhor. Primeiro, saber os diferentes tipos de sermão e prezar pelo sermão expositivo, a maneira de composição do sermão expositivo, a contextualização, que eu acho muito, muito, muito importante. Eu tenho um sermão que se você quiser, eu gostaria que você escutasse ele. Ele chama O que é o amor de Deus? Está no YouTube. Se você digitar lá, Vinícius Lato, o que é o amor de Deus, você vai encontrar. Nesse sermão, no começo dele, eu faço uma leitura histórica das diferentes maneiras em que a palavra amor foi sendo significada na história. Eu mostro a maneira diferente como a gramática faz com que a palavra amor seja interpretada de forma diferente. Faço uma contextualização da palavra amor, cito elementos culturais para isso. E aí depois eu entro na exegese do texto, entro na exegese da palavra amor, do que a Bíblia fala sobre isso. É um sermão que vai ajudar você a entender um pouco dessa questão da contextualização. Ok? E tenha bons pregadores, tenha pessoas que você possa sentar com essa pessoa, você possa apresentar o seu sermão para elas, você possa falar: olha, o que eu posso melhorar aqui, o que eu posso aprender aqui. Ok? Ótimo. Alguém tem alguma pergunta para fazer sobre o que temos falado até aqui? Pois não. Sim. Seu nome? Douglas. Tá. Então o Douglas está perguntando o seguinte: você deu toda essa bagagem, e como é que você faz para se organizar na sua rotina? Então, quantos aqui são pastores de tempo integral? Levante sua mão. Bastante gente. Eu sou um pastor de tempo integral, Douglas. Então, em Lagoinha, eu tenho as seguintes atividades. Eu dou aula no seminário da igreja. Eu tenho responsabilidade por um culto domingo às 20h30. Eu tenho responsabilidade por um culto quinta-feira às 20h. Eu tenho um discipulado toda terça-feira às 6h. Eu tenho célula quarta-feira à noite. Então eu estou bem envolvido no contexto da igreja. Fora isso, eu ainda tenho o ministério itinerante. Eu viajo pregando. Esse mês eu tenho 22 agendas. E estou estudando na faculdade e essas coisas todas. Então assim, o tempo é escasso, é corrido. Então o que eu faço? As minhas manhãs, quando eu estou em casa, eu não faço nada senão estudar. Eu acordo, eu tomo café e a parte da manhã é para estudar. E eu divido os meus estudos em 3 áreas. Eu estudo filosofia, cosmovisão, eu estudo teologia
e eu estudo a Bíblia, né? Tipo, teologia, porque livros, e eu estudo a Bíblia, que eu falo assim, de espiritualidade, eu leio a palavra, né? Então eu divido o meu tempo assim. Então assim, e ali eu vou gastando meu tempo. Então nesse sentido eu tento ter uma disciplina muito rígida para não perder o foco do estudo. Então de manhã, estando em casa, é estudar. Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Sim. Então, ele está falando aqui o seguinte: como é que a gente faz com essa questão da contextualização? Porque, ao mesmo tempo que nós temos que ser relevantes, a gente tem que lembrar que a obra do convencimento não é nossa. Bom, na apologética tem duas perspectivas, né? Uma das perspectivas da apologética é evidencialista e outra é a pressuposicional. Eu acho que nós temos que ter as duas coisas. A pressuposicional é a apologética que pensa assim: se Deus não fizer, não há nada que a gente possa fazer. E a evidencialista é aquela que tenta, por todas as ferramentas, mostrar que existe um Deus presente na criação para que os homens se rendam a Ele. A gente tem que ter as duas coisas. A gente tem que lembrar que se Deus não fizer, não há nada que a gente possa fazer, mas a gente tem que tentar, né? Como Paulo diz, me fiz de tudo para com todos, para que eu possa ganhar alguns. Então, a gente não perde de vista, não é a nossa contextualização que vai salvar o homem, mas eu não posso deixar de ser contextual, simplesmente dizendo assim: ah não, se Deus não fizer, entendeu? Que é o que muita gente faz. Se Deus não fizer, nada vai acontecer. Então, é Deus quem faz mesmo? Tá, é Deus quem faz, mas o Paulo disse: eu me fiz de tudo para com todos, para ganhar alguns. Eu me fiz de grego para com os gregos, de judeu para com judeu, de escravo para com escravo, de livre para com quem era livre, de tudo para com todos, para que de alguma forma eu pudesse ganhar alguns. Então, o cara estava tão interessado em pessoas, que ele não se prendia a nada para que ele pudesse alcançar pessoas, né? Sem, é claro, como ele mesmo diz, com aqueles que eram sem lei, me fiz como que sem lei, mas sem negligenciar a lei do amor. Para aqueles que estavam debaixo da lei, eu me fiz como esses, mas sem também ferir a graça de Cristo. Mais alguém? Pois não. Oi, Bruno. Pois não. Então, todos nós temos sempre uma tendência aos extremos. A gente sempre tem essa tendência aos extremos. Ou a gente vai para o legalismo, né? Ou a gente vai para o mundanismo. Tipo assim, viver num equilíbrio é uma coisa assim muito difícil, né? Por isso que a gente precisa do Espírito. Mas o que eu percebo? Que nem quando você olha para a história da igreja, vamos pegar um cara chamado Justino Mártir. Justino Mártir foi o primeiro filósofo cristão. Justino tinha estudado nas várias escolas de filosofia do seu tempo, e quando ele se converteu, ele queria mostrar para os filósofos que era possível usar a filosofia e ainda assim ser cristão. Então ele dizia que o cristianismo era a verdadeira filosofia. Ele usou a filosofia para pregar o evangelho. Então ele contextualizou a mensagem para que a mensagem alcançasse as pessoas. Isso é uma coisa, né? Então usar o elemento cultural para pregar o evangelho, tranquilo. O problema é quando a gente começa a pensar o evangelho pelos elementos da cultura. Exemplo, se alguém se sentir ofendido aqui, já vai me perdoando. Teologia da libertação ou teologia da missão integral. A teologia da libertação, a teologia da missão integral, nada mais é do que uma releitura do evangelho pelo viés do marxismo. Você pega o pressuposto marxista e você faz uma leitura do texto bíblico, né? Então, a salvação não é mais
na perspectiva da Escritura, um novo nascimento aplicado ao coração pela obra do Espírito. É a libertação de uma dominação opressora. Jesus não é mais aquele que vem para trazer salvação do homem de dentro para fora, mas ele é aquele que vem remover o homem de um sistema político escravizador. E aí isso é um problema, porque eu estou pensando o evangelho pelos elementos culturais. Então, quando a gente usa a cultura para levar o evangelho, acho que é o Paulinho Palhaço, todo mundo conhece Paulinho aqui? O Paulinho fala o seguinte: a mochila que você leva o evangelho pode ser diferente, mas o conteúdo da mochila não. O problema é quando a gente começa a usar a mochila para influenciar, alterar o conteúdo da mensagem. Consegue entender? Exemplo, um outro exemplo aqui também. Esse modismo que nós estamos vendo chegar no Brasil da graça barata. O que é isso? Isso é uma leitura do evangelho pelos parâmetros da pós-modernidade. Porque na pós-modernidade, todos os parâmetros concretos são relativizados. Tudo é relativo. Tudo é relativizado. Não existe concretude, né? Não existe absolutos. E aí o que o pessoal faz? O pessoal pega isso e relativiza o evangelho também. Relativiza como? Fazendo com que Deus seja um Deus experiencial. Porque qual é o... Desculpa se eu usar uma palavra muito difícil aqui, mas qual que é o parâmetro epistemológico da pós-modernidade? Sensação, sensorial. Tudo é sensação. Então o amor de Deus não é concreto, não é objetivo manifesto por Cristo na história pela sua encarnação. Amor de Deus é uma experiência. Você tem que sentir o amor de Deus. Sente o amor de Deus. Sente que Deus te ama. Mas peraí, a Bíblia não manda eu sentir o amor de Deus, ela manda eu conhecer o amor de Deus. A Bíblia fala para mim ter uma revelação, um entendimento do que é o amor. E é quando ela fala sobre entender o amor, ela fala para mim voltar para um elemento histórico, para a encarnação, para a vida, para a obra, para a morte e ressurreição do Cordeiro. Não é que isso não vai afetar os meus afetos, não é que isso não vai provocar em mim afetos, não vai mexer com os meus sentimentos, mas é muito diferente de eu categorizar o amor de Deus numa sensação, do que eu pegar e trazer a sensação a partir de um evento histórico, de uma concretude. Consegue entender? Consegue, Bruno? Então assim, eu particularmente, eu acho que nós corremos o risco quando a gente começa a fazer isso, pensar o evangelho pelos elementos da cultura. Então, isso é mundanizar. E uma outra coisa que eu também acho interessante, eu gosto muito de um reformador holandês chamado Abraham Kuyper, e eu gosto muito como o Abraham Kuyper pensava as esferas da sociedade. E o Kuyper dizia o seguinte: uma esfera não pode invadir a outra. Então vamos supor, você não pode deixar que a esfera da economia invada a esfera da igreja, como você não pode deixar que a esfera da igreja invada a esfera da família, que invada a esfera da política. Cada esfera deve funcionar da sua forma, interagindo, mas sem que uma invada a outra. Então, exemplo, ambiente de culto não é ambiente de show. Então vamos supor, a gente não pode trazer para dentro do culto elementos elementos de um show. Exemplo, eu não concordo no ambiente do culto de tocar uma música secular, uma música que não tem a ver com o culto. Eu não concordo. Por quê? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O ambiente do culto é para prestar culto. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não estou dizendo que um cristão não pode ouvir música secular. Se você não concorda com isso, a gente conversa depois. Mas ouvir música secular e trazer música, aliás, essa categoria nem deveria ser usada, né? Que essa categoria aqui já é meio ruim. Mas trazer esse elemento para dentro do culto não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o ambiente do culto é para prestar culto. Ele é centrado na pessoa do Cordeiro de Deus. Está entendendo? Assim como não faz sentido nenhum, espero que eu não ofenda ninguém, né, um parlamentar subir numa tribuna, abrir a Bíblia e ler, quando ele deveria estar apresentando o projeto dele de lei. Não faz sentido. O cara está lá no parlamento e abrir a Bíblia e fala assim: está escrito aqui. Não, irmão,
Não confunde as esferas, irmão. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Como não faz sentido nenhum um advogado chegar diante da juíza, abrir a Bíblia e dizer, porque conforme diz Mateus, né? Não é pregação, é defesa ou acusação. Mas a gente, infelizmente, mistura as coisas. Mais alguma pergunta? Vamos lá, aqui, depois aqui. Vamos lá, pois não. Cara, eu achei muito legal. Como é seu nome? O Alisson me fez a pergunta se eu já tive uma experiência com essa questão da contextualização que me marcou muito. Eu tive uma dentro do avião, gente. Eu estava sentado de um cara que era um biólogo com doutorado em biologia, em genética. E aí, ele lá mexendo nos arquivos dele e tal, no computador, e eu só butucando, né? Aí ele olhou para mim assim, tipo assim, tira os olhos daqui. E eu olhei para ele, tipo assim, não vou tirar. Ele falou assim, eu falei, legal, velho, o que você faz? Ele, não, eu sou biólogo e tal, tenho doutorado em genética, papá. Eu falei, pô, que legal e tal. E ele falou, e o que? E você, o que você faz? Eu falei assim, eu sou pastor. Eu sou formado em teologia. Ele, legal, né? Tipo, mas nada a ver uma coisa com a outra. Eu falei, não, tudo a ver. Aí ele virou para mim e falou assim, nada a ver. Aí eu virei para ele e falei assim, tudo a ver. Aí ele falou, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. E aí, gente, eu peguei e comecei a mostrar para ele que teologia e biologia tinha tudo a ver. Então, primeiro eu peguei um elemento histórico e mostrei para ele que o conceito de unidiversidade vem exatamente da teologia, porque o conhecimento maior era a teologia e todas as diversidades de pensamento partiam dela. E depois eu migrei para o campo da biologia. Esse cara ficou olhando para mim assim, ó. Ele falou assim, cara, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu falei, pois é, irmão, tá vendo? Teologia tem tudo a ver com biologia. No final da conversa ele falou comigo assim, falou, cara, posso te falar um negócio? Ele falou assim, eu não sou religioso não, né? Mas assim, falou, cara, quanto mais você estuda, não tem como, chega uma hora que você esbarra em Deus. Todo cientista que leva a sua ciência a sério vai ter que chegar uma hora que ele vai esbarrar em Deus, e ele vai ter que admitir que existe, né, na linguagem dele, um ser maior que ele tem que se prostrar diante dele. Então para mim foi muito legal, porque tipo assim, aí eu saí do avião assim, né? Tipo assim, teologia tem tudo a ver com biologia, né? Tipo assim, mostrei para ele que tinha tudo a ver. Então essa foi uma experiência que me marcou muito, assim, fora do contexto púlpito, assim, me marcou bastante. Última pergunta, irmãos, que eu tenho que encerrar. Na verdade, eu queria saber de você, hoje em dia tem muito essa ideia você tocou num assunto sobre o link que a gente pode fazer de teologia com a educação, teologia com a igreja. Só que, na verdade, eu acho muito legal, só que eu queria saber de você, como que a gente consegue, por exemplo, trazer toda essa bagagem numa pregação, onde, por exemplo, a gente vai ter uma pessoa que a maioria, não todas, mas ela não tem acesso à educação e ela não consegue assimilar essas ideias de uma forma que ela compreenda e traga um ensinamento prático. Gente, essa pergunta aqui é muito importante. Presta atenção. Levando em consideração, gente, vocês desculpam se eu estiver fazendo uma leitura equivocada de vocês, assim, no sentido assim. Vou repetir a pergunta dele, Olha só, eu pastorei uma igreja que tem mais de 70 mil membros, que é a Igreja Batista da Lagoinha, mas grande parte do nosso auditório ali são de pessoas simples, é de comunidade simples, tá? Eu não sei qual que é o auditório que você tem lá na sua igreja, tá? Mas eu tô querendo acreditar que, como você faz parte de um país chamado Brasil, que a maior parte do seu povo lá é composto de gente simples, né? De gente de pouca instrução, né? Talvez um ou outro aqui não, né? Principalmente o pessoal mais presbiteriano. Esse pessoal aí normalmente tem um pessoal mais intelectualizado, né? Mas tudo bem. Mas a pergunta dele é a seguinte: tá,
beleza, nós temos todo esse conhecimento aqui. Como é que a gente vai passar isso para um público que a maior parte das pessoas talvez são analfabetas, ou analfabetos funcionais, ou de pouca escolaridade? Exemplo, você chega lá no púlpito da sua igreja e fala assim: você precisa entender, querido, que a epistemologia desse tempo, ela é sensorial. A pessoa cri. Como é que faz isso? Olha só, vou te falar a experiência que eu tive e a gente encerra. Há 3 anos atrás a gente recebeu lá na Lagoinha Nancy Pearce. A gente fez uma conferência para universitários e a gente chamou a Nancy Pearce para falar para a gente. Ô gente, a mulher quebrou tudo. Tipo assim, a mulher destruiu, irmão. A mulher moeu tudo, ela quebrou tudo. Só tem um problema. Na sexta-feira, na metade do sermão dela, metade da igreja tinha ido embora. Sério, porque ela começou a falar, as pessoas não entendiam o que o pessoal fez, levantou e foi embora. No sábado, quando ela terminou de falar, você tinha 20 pessoas, era muito. No domingo, graças a Deus, como eu já venho batendo numa pegada mais expositiva e com o meu pessoal, muita gente foi embora, mas graças a Deus a maior parte ficou. Quando acabou os 3 dias de conferência, a gente sentou na equipe pastoral e a gente sentia vergonha de olhar um para o outro. Por quê? Porque primeiro, você traz uma mulher do nível dessa, e a mulher começa a falar e o povo levanta e vai embora. Segundo, a gente sentiu vergonha do nível de reflexão que a gente estava trazendo para o nosso auditório. Porque quer dizer, a gente estava educando o nosso povo de uma forma tão rasa, que quando a mulher veio e trouxe assim o maná, o povo não tinha base para absorver aquele maná, e foi embora. Então a gente ficou com vergonha, a gente ficou envergonhado, a gente falou assim: cara, que tipo de pregação nós estamos trazendo para o nosso auditório? Tipo assim, uma pregação que não prepara eles para uma reflexão mais coesa, mais profunda. E sabe qual que é a decisão que a gente tomou? Vamos levar o nível de reflexão mais para cima. Vamos puxar o povo, vamos puxar eles. Porque a gente não pode nivelar por baixo. A gente tem que nivelar por cima. E fazer o quê? Desafiar as pessoas a crescerem na sua fé. Então vamos supor, não é porque o seu auditório está lá cheio de pessoas simples, que você vai continuar falando com elas o resto da vida, né, aquele beabazinho e tal. Não, querido, você precisa desafiá-las a crescer. Você precisa cutucar elas. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você. Isso aqui como é que chama? Lá de João Pessoa, o Queiroz lá, como é que é? Carlos Queiroz, o outro Queiroz, Sérgio Queiroz. Sérgio Queiroz teve 2 semanas atrás da nossa igreja, ele falou o seguinte: isso aqui, ele falou assim, ó, não é uma revelação, isso aqui é estudo, isso aqui é estatística. Ele falou: pastores que não estudarem e não se prepararem, daqui 10 anos eles não vão falar mais para ninguém, porque está havendo uma migração no evangelho no nosso país. O pessoal não está mais aguentando teologia da prosperidade. O pessoal não está, o pessoal está assim, ó, saturado de teologia da prosperidade. O Augusto Nicodemos diz que o pessoal está buscando um tipo de cristianismo que é o seguinte: eles querem um cristianismo de de um conhecimento muito sólido, mas que tenha também piedade. O pessoal não quer mais aquela coisa assim, né? Não quer assim aquele conservadorismo, mas o pessoal também não quer um pentecostalismo a qualquer custo. O pessoal quer coesão na reflexão e piedade na vida. Esse é o tipo de cristianismo que você vai ter para os próximos 10 anos. Então presta atenção, o cara que não estudar, meu amigo, a hora que ele começar a falar, sabe o que vai acontecer? Vai ficar falando sozinho, o pessoal vai levantar e vai embora. Então, desafie o seu auditório, desafie eles,
incentive eles a ler. Eu fico revoltado quando eu vejo o pastor em cima do púlpito falando mal de teologia. O pastor em cima do púlpito falando assim: teologia mata as pessoas. Teologia mata as pessoas? Eu não sei aonde. Teologia não mata ninguém. O problema é como você estuda teologia. Esse é que é o problema. É quando você pensa que a teologia pode ser estudada pela autonomia da razão. Teologia se faz de joelhos. Anselmo dizia isso. Calvino dizia isso. Jonas Madureira fala isso. É inteligência humilhada. É você reconhecer que sem Deus você não pode conhecer a Deus. Então você se prostra diante dele para estudar teologia. Amém, gente? Mas desafie o povo, incentive o povo, cutuca o povo, gente. Amém, irmãos? Glória a Deus. Muito obrigado pela atenção de vocês. Deus abençoe e até mais tarde.